Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui em mais uma videoaula da Escola Bíblica, EBD, Escola Bíblica Dominical. Esse aí é o rito que as pessoas, os evangélicos, utilizam no domingo para aprender a palavra de Deus de forma sistemática, de forma metódica ou de forma mais detalhada, se assim você compreender melhor. Nós estamos aqui utilizando da internet e você pode aproveitar este excelente meio de comunicação para qualquer momento, qualquer dia, em um período que você tiver aí disponibilidade para aprender as verdades da palavra de Deus. Saiba de uma coisa, assim como tantas outras experiências e personagens bíblicos que nós vemos no decorrer do livro sagrado, a Bíblia, nós podemos observar um caráter de vários personagens bíblicos que marcaram a história. E assim também, se você puder se aplicar e se dedicar ao conhecimento das verdades da palavra de Deus e pôr em prática na sua vida, eu tenho certeza que todo investimento no reino de Deus não é em vão. Deus irá te honrar. Se você não tem aí este exemplar aqui, exemplar da CPAD, lições bíblicas, o caráter cristão, moldados pela palavra e provado como o ouro. Então nós vamos abordar aqui o caráter cristão neste trimestre e na lição de número 10. Lição de número 10, nós vamos aprender aqui o caráter, exemplos, retirar deste personagem Maria, irmã de Lázaro, uma devoção amorosa. Nós vamos aqui poder abordar alguns aspectos da vida desta mulher chamada Maria, irmã de Lázaro, um contexto em que nós vamos poder aprender muito acerca de um caráter, acerca da disponibilidade, acerca do comprometimento, acerca do desejo no coração de um ser humano de poder agradar ao Deus de Israel. Pois bem, se você não tem a revista da CPAD do segundo trimestre do ano 2017, não se preocupe, utilize aí um exemplar da Bíblia Sagrada, Utilize um exemplar da Bíblia Sagrada para que você possa extrair aí e meditar junto conosco em alguns minutos, sempre lembrando que você pode observar aí no Evangelho de João, capítulo 12 e verso de número 3, o versículo central. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e o enxugou-lhes os pés com seus cabelos, e encheu a casa do cheiro do unguento, do nardo, um perfume de altíssimo valor. Você também pode observar o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1 até o verso de número 11, um contexto aqui. Dentro desses aspectos, vamos entender então o panorama, a trama, o cenário que envolveu esta ação desta mulher chamada Maria. Pois bem, esta mulher, irmã de Lázaro, como já mencionamos, morava, residia, tinha a sua residência, o seu endereço, o seu logradouro na cidade de Betânia. Betânia era um vilarejo, um bairro, digamos assim, próximo a 3 a 4 quilômetros da cidade de Jerusalém, da antiga Jerusalém, e também relacionada próximo ao Monte das Oliveiras. Interessante que a palavra Betânia, ela expressa vários significados, o nome desta vila, o nome desta cidade. Entre eles significa casa da aflição, pode significar casa de obediência. E interessante que no livro chamado Talmud, livro do Talmud, livro dos anciões judeus, se traz uma correlação sobre o significado sobre casa das tâmaras verdes, sobre o significado da cidade de Betânia, o nome desta cidade. Para quem não sabe, o Talmud era usado pela algumas seitas religiosas judaicas, dentre elas o farisaísmo. Então ali o conceito dos anciões, os usos e costumes e tradições que eles levavam ao pé da letra, as exigências, tendo então um caráter bastante autoritário
e é uma postura de muita exigência no comprometimento da vida religiosa dos judeus. E este livro aponta aí o significado da palavra Betânia como cidade ou local das tâmaras verdes. Mas o que mais importa aqui é entender então um pouquinho do contexto. É importante ressaltar também, queridos, que Maria era oriunda de uma família não pobre nem miserável, ao contrário, oriunda de uma família de posses e de bens, não é verdade? Então nós vamos entender aqui, mulher dedicada, uma mulher dedicada. Maria era uma mulher decidida. Maria era uma mulher que possuía uma devoção, né? Devoção amorosa. O sentido desta palavra devoção, ela vem do original do latim e significa venerar, significa um afeto, significa prática afetuosa, significa amor, dedicação íntima, demonstração de gratidão. Então ela apresentava todas essas características no seu correlacionamento com Cristo Jesus. Interessante que Jesus, sempre que se aproximava da cidade de Jerusalém, por algumas oportunidades, passava primeiro na cidade de Betânia. Cidade esta que presenciou um grande milagre feito do Mestre quando Lázaro, enfermo há 4 dias, morre dessa sepultura. E Cristo Jesus se levanta com seus discípulos após os 4 dias e vai à cidade de Betânia e lá encontra Marta e Maria clamando e dizendo assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Mas Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o diálogo continua, elas dizendo: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Cristo tinha algo a mais, um milagre para mostrar que ele é o dono da vida. Não importa o cenário, o contexto da tua história, se é enfermidade, se é deficiência financeira, se é desemprego, se é um desespero por uma crise, de depressão, se é de repente uma cirurgia que você vai ter que passar ou alguém da sua família, se é uma doença característica e uma doença gravíssima, se é alguma situação de alcoolismo, de vício em drogas e etc. Cristo pode mudar a história e realizar o milagre, porque ele é o dono da vida e comanda todas as ações no céu, na terra, no inferno e no universo. Basta você aprender como Maria. Seja afetuosa, seja dedicado, seja amoroso, tenha uma íntima relação com Cristo Jesus através da palavra e você verá o milagre na tua história. Caminhando mais um pouco aqui, nós logo observamos então que Maria era uma mulher decidida. Quando nós olhamos aqui para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, você vai encontrar o contexto em que Jesus Cristo, estando na casa de Marta e Maria, Marta, a sua irmã mais velha, preocupada com os seus afazeres domésticos, e repreende Maria dizendo: mestre, peça para que Maria possa me ajudar aos afazeres da casa. E Jesus traz uma palavra ao coração, uma palavra amorosa ao coração de Marta, dizendo: olha, Marta, você está afadigada com muitas coisas, Maria, porém, escolheu a melhor parte. Não é que Jesus não tem apreço pelo cuidado da casa, o cuidado do lar, as obrigações do cotidiano. Pelo contrário, Deus se alegra de pessoas responsáveis. Todavia, quando Cristo estava na casa de Marta e de Maria, quando nós então devemos entender que a honra, a hospitalidade, se colocar aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos e demonstrar a ele a adoração, demonstrar a ele respeito e honrar ao mestre, era a melhor parte. Então Cristo estava dizendo: olha, eu estou na tua casa, sou eu o dono da vida, sou eu o Senhor dos céus e da terra, sou eu aquele que muda a história, sou eu aquele que te formei, sou eu aquele que te criei. Maria havia compreendido no seu coração a grandeza da pessoa do Filho de Deus, o próprio Deus encarnado na
sua casa, então ela deveria deixar tudo para se colocar aos pés do Mestre. Nós devemos entender que para a nossa vida cotidiana, nossa vida secular, nossa vida natural, nossa vida financeira, nossa vida familiar, nossa vida profissional, em tudo nós precisamos primeiro estar centrado nos pés de Jesus, honrando a Ele com o testemunho, honrando a Ele recusando o pecado, honrando a Ele anunciando a palavra, anunciando o amor, a salvação, anunciando o projeto da salvação do ser humano através do sacrifício de Jesus Cristo, crendo na sua ressurreição e confiando pela fé no poder da sua palavra. Quando assim nós o fazermos e colocarmos Cristo em primeiro lugar, o Senhor se encarregará de cuidar de todas as áreas da minha e da tua vida. Entendemos também que nesse momento Maria se apresenta decidida. Nós precisamos ser decididos, estar sempre dando ouvidos à voz do Mestre, sempre honrando o Mestre. Nós observamos também que esta mulher apresentou uma hospitalidade, procura de estar, melhor muitas das vezes esta hospitalidade nas nossas vidas, em abrir o nosso coração e deixar que a palavra de Deus faça morada, deixar que Cristo Jesus reine, e domine todas as áreas da nossa vida. Interessante que outro ponto muito importante, quando nós olhamos em João capítulo 12 e verso 4 a 6, nós também encontramos Maria utilizando um nardo de grande valor, e este nardo aproximadamente se equivaleria a quase um salário anual de um trabalhador, um salário anual de um trabalhador. Então era uma oferta a Cristo de grande valor. Aqui nós observamos que Maria, mesmo tendo condição financeira, sua família tendo uma excelente condição financeira, ela não estava apegada a bens materiais. Quantos cristãos, quantos evangélicos, quantas pessoas religiosas que até falam bem, até aceitam a palavra de Deus nos seus corações, mas vivem apegados a bens materiais, as preocupações do cotidiano, dos bens materiais, sufocam a palavra e a pessoa não frutifica aquilo que poderia frutificar ou produzir algo ainda maior na sua vida a ponto de agradar ainda mais ao seu Deus, mas estão presas em bens materiais, consequentemente correndo um sério risco de perder a sua salvação, porque muitas das vezes acaba colocando o coração em bens materiais e coloca Jesus Cristo em segundo e em terceiro plano nas suas vidas. E se o arrebatamento chegar e a pessoa estiver nesta posição, ela corre um sério risco de perder a sua salvação. Então ela também houve críticas, Uma das críticas era de alguns discípulos, entre eles Judas, que disse assim: por que não vende este nardo e dá aos pobres, intencionando aí colocar demérito a uma ação amorosa, a uma ação afetuosa, a uma ação de gratidão, de adoração, de glorificação do nome do Filho de Deus. Então Judas estava mencionando só valores monetários, porque ele queria vender aquele nardo, aquele guento, e consequentemente retirar a sua propina, porque a própria Bíblia vai nos relatar que Judas, ele era ladrão. Então aqui nós vemos que o chamado para a salvação não faz acepção de pessoas. Mesmo Cristo Jesus contemplando esse desvio de caráter na vida de Judas, ele o convida para ser um dos discípulos, ele o convida para fazer a obra, ele o convida para a salvação. Todavia, este caráter na vida de Judas, com o decorrer do tempo, ainda o Satanás coloca ao seu coração o desejo de vender a Cristo Jesus e entregar ao sumo sacerdote, aos escribas, fariseus que queriam a morte de Jesus Cristo e a permissão de Deus. E para que se cumprisse as escrituras, Judas vende Jesus Cristo por um beijo, por 30 moedas de prata. Cuidado, viu? Aonde você está depositando o teu coração?
se há um desvio de conduta, um desvio de caráter, se há um desvio comportamental na minha e na tua vida, que nós possamos levar aos pés do Senhor Jesus, dizer: Deus, toma conta, seja o oleiro, forge a minha vida, forge o meu caráter, transforme o meu pensamento e me coloque, aleluia, no caminho correto, no prumo da sua palavra. Se assim nós o fizermos, Deus se alegra, molda, transforma, arranca, né, muitas das vezes o conceito equivocado das nossas vidas e coloca numa perfeição que é pelo poder da sua palavra. Então nós observamos aqui que esse nardo, que custava aproximadamente 300 denários, e um denário equivaleria a um dia de trabalho de um trabalhador. Então aproximadamente quase um ano aqui de trabalho de um trabalhador valia aquele nardo. Observe também que Jesus é convidado, né, a participar de uma ceia, de um jantar na casa de Simão, o leproso. A Bíblia não vai trazer aqui maiores esclarecimentos sobre Simão, o leproso, em Mateus capítulo 26, como nós já mencionamos, a partir do verso número 11, nós observamos que Simão, o leproso, porque muito provavelmente ele era conhecido naquela região, né, pela sua enfermidade que o carregava, então todos o conheciam, por isso que a Bíblia faz ênfase a Simão, o leproso. Provavelmente com convicção, Cristo realizou uma obra na vida deste homem e por gratidão, né, ele convida Cristo a participar de uma refeição. E nós observamos Maria novamente no cenário, quando ela entra, unge a cabeça do mestre com um nardo valiosíssimo, né, e Cristo aqui proferindo palavras proféticas, para que ela já estava ali preparando o corpo do nosso Senhor, visualizando uma semana à frente já a sua morte na cruz do Calvário, né, ungindo o corpo do mestre. E o que maior marca aqui este cenário na vida de Maria, que Jesus diz assim: olha, e o que ela fez será registrado para a sua memória. Então tudo que eu e você colocarmos as mãos para fazer para o nome do nosso Senhor e Salvador, não é em vão. O Senhor nos honra, o Senhor nos garante a vitória, o Senhor nos dá, aleluias, a condição de sermos, aleluia, chamados servos do Deus vivo, filho do Deus de Israel e participantes, aleluias, da nação santa. Deus também nos ensina nesta lição que Maria não se preocupava com as críticas, não se preocupava com os infortúnios, com as pessoas endemoniadas, carnais que estavam à sua volta e criticando o seu louvor, a sua adoração, né, através deste nardo, através deste grande preço valiosíssimo deste nardo. Ela não se preocupa em dar atenção para estas pessoas. Então nem eu nem você devemos se preocupar em nos balançarmos na vida por opiniões de pessoas que não querem agradar ao mestre, que não estão interessadas em adorar a Jesus e que nem tampouco estão preocupadas em se colocar no centro da vontade do Senhor. Não se preocupe, Cristo se levantou e defendeu Maria. Cristo se levantará, irá defender a minha e a tua fé, irá nos honrar sobre esta face da terra. Se preocupe em adorar, se preocupe em exaltar, se preocupe em dar louvores. Peça a Deus despreendimento, porque Maria, ela não se prendia em bens materiais, ao contrário, tributava tudo ao seu Deus, ao seu Senhor e ao seu Criador. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em Cristo Jesus. Maria, um caráter amoroso, dedicado, uma vida santa, uma vida aos pés do mestre e uma vida que atribuía a ele tudo, toda a honra, toda a glória e todo o louvor.